Se Tite é o melhor técnico brasileiro, a pergunta é: ainda há espaço para técnicos brasileiros no Brasil? Olá, turma que segue o canal. Hoje a gente vai fazer um vídeo debatendo sobre a situação dos técnicos brasileiros. Após a derrota ontem do Flamengo para o Peñarol e com os consecutivos erros do Tite, escalação, substituição e ontem tendo um peso preponderante para a derrota do Flamengo, a gente vai gerar esse debate, esse questionamento sobre os técnicos brasileiros no Brasil e sobre essa defasagem que eles têm em relação aos estrangeiros. Mas, antes de a gente seguir com esse vídeo, peço a sua ajuda para que se inscreva no canal, deixe o like para que o vídeo atinja um maior alcance no YouTube, comente se você concorda, se não concorda. O objetivo e propósito do canal é gerar sempre esse debate, um debate saudável, e compartilhe esse vídeo com o maior número possível de pessoas. Dessa maneira, você vai estar ajudando o canal a se manter e a seguir produzindo conteúdos relevantes. Voltando ao tema. Ontem, após a derrota para o Peñarol, ficou muito evidente os erros que o Tite vem cometendo. Não é que ele cometeu só ontem contra o Peñarol, é que ontem foi mais evidente porque era a partida mais importante do ano, aquele jogo no Maracanã, Libertadores, Peñarol, que é um time tradicional, mais inferior ao Flamengo em valores individuais, em orçamento, em tudo isso, e foi uma partida mas muito abaixo da média. E tem uma frase que é o seguinte: quando três jogam bem abaixo do nível, não desempenham bem, você pode questionar esses jogadores, mas quando todos não jogam bem, ou sei lá, quando 9, 8, 7 não jogam bem, você deve questionar o técnico. Eu acho que ninguém tem dúvida do que aconteceu ontem, que teve um peso muito grande do Tite. Eu fiz um vídeo ontem, já debatemos mais a respeito, o que exatamente errou, mas foram uma série de erros consecutivos no jogo de ontem e o que já vem acontecendo. E aí, para mim fica muito claro que é preciso ter esse debate, que cada vez mais os técnicos brasileiros se mostram, eu não digo incapazes, mas falta de atualização frente às necessidades que o futebol está se atualizando, né? Tá tendo mais dinâmica. E esses técnicos não estão conseguindo se reinventar. Eles não conseguem ter variações de esquema tático, eles não conseguem encontrar soluções para as famosas linhas de 5, né? Quando se plantam lá atrás, ficam dependendo de bola aérea ou de uma jogada individual, algo intuitivo, e menos de soluções de dinâmica tática. E isso está cada vez mais evidente. E o Tite, a gente sempre fala, ou pelo menos a mídia tem essa narrativa de dizer que é o melhor técnico nascido no Brasil em atividade. E aí me gerou essa reflexão. Se o Tite ele é o melhor técnico do Brasil em atividade, ainda há espaço para técnicos brasileiros, pelo menos nos grandes clubes do Brasil? A gente começa a olhar para os nossos rivais, os que estão disputando os campeonatos com o Flamengo, ponta de tabela no Brasileiro, né, na Copa do Brasil, na Libertadores, e no contexto do futebol em geral. A primeira coisa que a gente observa é que o futebol cada vez mais globalizado, ele se importa menos com a nacionalidade dos seus profissionais e mais com a competência. A gente vai ver, por exemplo, técnico argentino na Major League Soccer, você vai ver no México, tem um monte de técnico argentino, na América do Sul, então, nas seleções da América do Sul e mesmo na Europa. E técnico brasileiro, que antes, inclusive, dominava o mercado lá da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes, daquela parte do planeta. Hoje, cada vez menos vai técnico para lá. E cada vez menos vai técnico para qualquer outro lugar do mundo. Técnico brasileiro, eu me refiro. E voltando aqui para o nosso quintal, os times que estão tendo mais performance, que estão conseguindo desempenhar melhor, ou nas competições de mata-mata, ou nas competições de ponto corrido, são os treinadores estrangeiros. E não só pela questão do resultado, mas quando você vê o desempenho do time.
são treinadores, são times com mais soluções, mais dinâmicas táticas, mais variações, mais preparo para enfrentar justamente as dificuldades que o adversário impõe. Eu me refiro ao Arthur Jorge do Botafogo, por exemplo. O Tite está aí no Flamengo desde outubro do ano passado, vai completar agora exatamente um ano. E qual é o progresso que a gente consegue enxergar no Flamengo? Um time altamente intuitivo que depende sobremaneira dos seus valores individuais. E quando esses não estão no bom dia, o Flamengo sempre, literalmente, não produz. O Tite não consegue encontrar um outro esquema que não seja bola para o Pedro. O Pedro manda um tijolo, ele meio que arredonda ali e distribui o jogo para os meio-campistas, para os laterais, ou seja, ele gera o jogo. É um chutão para o Pedro repara, faz o pivô, distribui o jogo e vai para a área. E bola de novo para ele. Mas não existe triangulações, dinâmicas de jogo, movimentações. A gente viu ontem isso contra o Peñarol. É muita pobreza na dinâmica tática do time. E, de novo, normalmente a gente fala, mas tem que dar tempo, futebol não é assim do dia para a noite, tem que desenvolver, os jogadores têm que memorizar os movimentos, tem que estar acostumado, isso, aquilo, outro. Mas um ano. E aí, de novo, olhando para o Arthur Jorge, a gente vê que o cara chegou o quê? Em abril desse ano, março desse ano, se eu não estou equivocado, e em menos de um ano, ou melhor, pouco mais de 6 meses, você já vê a cara do treinador no Botafogo, que é um time altamente dinâmico, com diversas movimentações, mudança de posições dos jogadores. Os jogadores entendem exatamente qual é a sua missão a cumprir no jogo, no campo, naquele determinado momento. Existe variação de esquemas táticos, de dinâmica tática dentro do próprio jogo. Jogadores mudam de função e de objetivo, de tarefa dentro do próprio jogo. A gente vê a questão física do Botafogo voando, a gente vê soluções frente às contusões que apareceram, porque não é só o Flamengo que teve contusão. Botafogo, Palmeiras também tiveram tanto quanto ou mais. O Palmeiras, esse número que teve mais contusões do que o Flamengo no período de agosto e setembro, aquele período crítico. No caso, julho, agosto e setembro, o Palmeiras teve mais. Mas ali o Abel Ferreira, que até é um treinador que eu não concordo muito com a dinâmica de jogo, acho que ele é muito ainda, é um técnico reativo, mas eu tenho que admitir que ele encontra soluções dentro do plantel que ele tem. E também tem muitas lesões, mas encontra soluções, variações. O Arthur Jorge, mais ou menos um técnico com uma característica que o Flamengo gosta de jogar, propositivo, aquela marcação em cima, pressão, sufocando o adversário o tempo todo. Perdeu o Júnior Santos, que era o melhor jogador em atividade no Brasil, até se machucar. Perdeu para a temporada inteira, perdeu o Eduardo, que era o meio-campista-chave ali no Botafogo, e também se reinventou. Porque esses técnicos, eles não trabalham em função de um jogador, eles trabalham em funções de conceitos atualizados. E se o Tite é o melhor técnico do Brasil, ou o melhor técnico brasileiro em atividade, quem dirá os outros? E a gente começa a observar realmente no cenário aqui do Brasil, e a gente vai vendo que cada vez mais os técnicos brasileiros vêm perdendo o protagonismo, vêm perdendo espaço. Em um determinado momento, quando chegou o Jorge Jesus e o Sampaoli, criaram aquele impacto aqui no cenário, e aí logo em seguida começaram a trazer técnicos estrangeiros, mas esses estavam restritos ali a 4, 3 times. Depois começaram a monopolizar os times que têm realmente chances de conquistar títulos, né? Os times cabeças ali, os ponteiros, né? Os times que entram no campeonato, na temporada, disputando algum tipo de título. Então, esses times já começaram a ser reservados para os técnicos estrangeiros. A gente está falando aí do Botafogo, a gente está falando aí do Palmeiras, a gente está falando até mesmo do São Paulo. E agora a gente está vendo que os times, mesmo que não sejam os ponteiros, estão começando também a ir atrás de técnicos estrangeiros. E isso é um claro sinal que os dirigentes do futebol brasileiro, os torcedores, não estão mais confiando na capacidade dos treinadores brasileiros de
se atualizarem, de acompanharem as mudanças do futebol. A gente viu recentemente o Dorival sendo cutucado pelo Ancelotti, até de uma maneira irônica, fazendo pouco caso dele em relação a como ele utiliza o Vinícius Júnior na seleção brasileira, dando a entender que o Dorival não consegue entender como o Vinícius Júnior atua no Real Madrid. Isso é muito grave, gente. Né? E não adianta alguns técnicos brasileiros passarem lá um mês, tirar foto com algum treinador importante e falar que fez um estágio. Os técnicos brasileiros precisam se preparar, precisam acordar e buscar de fato conhecimento e procurar aplicar aqui no Brasil, fazer essa adaptação ao contexto, à cultura do Brasil. Mas o ponto é que hoje está muito claro que os técnicos brasileiros estão 1, 2, 3 passos atrás dos técnicos estrangeiros que estão vindo aqui para o Brasil. E olha que eles não são nem os top lá da Europa. E no caso do Flamengo, para mim está muito claro que o Tite ele está muito, mas muito abaixo do elenco do Flamengo. Ele não consegue responder, tirar o melhor do elenco. O elenco em potencial, para mim, é disparado o melhor do Brasil, mas ele não consegue extrair, sei lá, metade do que pode, porque falta de capacidade, falta de conhecimento dentro dessa nova realidade chamada futebol, porque a dinâmica é totalmente diferente. E ele não consegue responder a isso, não consegue extrair. A questão de ser um bom gestor de grupo é importante, mas é muito pouco para um técnico considerado nível top. Né? É muito pouco, isso só não é o suficiente. E a gente tem visto aí. A gente não sabe como vai ser o desenrolar da temporada, mas para mim está muito claro, se o Flamengo quer se colocar como um verdadeiro protagonista, ele tem que procurar um técnico que lhe dê condições para isso. Alguém pode falar que o Flamengo também usou técnicos estrangeiros nesse período e não teve muito resultado, Paulo Souza, Domenech, Vitor Pereira, mas eu pergunto, o problema é dos técnicos estrangeiros que trabalharam no Flamengo ou da maneira que a diretoria, que para mim é amadora, não sabe qual perfil trabalhar, ou a maneira que a diretoria contrata, como contrata e quem contrata. Essa é uma outra discussão que tem que ter, porque quando a gente fala de defasagem no futebol brasileiro, não se refere só aos técnicos, não. Aos diretores, dirigentes, tão relevante quanto. Os técnicos, os dirigentes também estão muito defasados. Olha a diretoria do Flamengo. Desde que o Jorge Jesus saiu, se eu não me engano, são 10 técnicos. E o Flamengo não tem, a diretoria do Flamengo não tem nem conhecimento do perfil que ela quer contratar. Isso já é muito ultrapassado e reflete tudo o que está acontecendo com o Flamengo. E isso precisa ser repensado. A questão de técnico que tem o perfil do Flamengo, que saiba exatamente o que fazer, como fazer, trabalhar o elenco não só na parte motivacional, mas principalmente nas dinâmicas táticas. Fica muito claro que o Flamengo é um bando ali trabalhando de forma intuitiva, trabalhando com a parte motivacional, mas com pouco trabalho tático, pouco conhecimento, aplicação dos jogadores, e com os jogadores não se aplicam, é porque também a comunicação, a maneira que é passada não é correta, ou o que é passado já não é mais suficiente para atender, como eu digo, sempre as demandas que o futebol hoje coloca. Ontem o Peñarol colocou 2 linhas de 5 e pronto, acabou o Flamengo. Um time minimamente organizado vai no Maracanã com o Flamengo e joga tranquilo. Minimamente organizado. Às vezes, nem organizado precisa ser. Alguma coisa precisa ser feita. Essa reflexão precisa ser feita e esse debate precisa haver. Eu acho que está na hora de dar um passo e realmente oxigenar, principalmente o Flamengo. Mais ou menos o que aconteceu com a Premier League, com em determinado momento os técnicos ingleses não tiveram mais espaço lá, foi preciso ter essa invasão de técnicos estrangeiros para que eles aprendessem e depois se atualizassem, se oxigenassem e voltassem à cena. Bom, mas eu quero saber a sua opinião a respeito, então deixe aqui seus comentários, é muito importante, se você concorda, se você não concorda, interaja, sugira algum conteúdo, se for do seu interesse, que você queira ver aqui no canal.
E claro, deixa aquele like que é muito importante para que esse vídeo possa ter maior alcance, a gente gerar um debate saudável. Compartilhe esse vídeo e até a próxima.